Nesse centro já havia eletricidade, como é natural, não é? E havia um clube. E nesse clube tinham dispostos tinham um televisor que era o único na região, digamos, que servia para todo o pessoal que quisesse e que conseguisse, digamos, aceder às instalações do clube para poder ver os programas. E foi aí que se manifestou o primeiro interesse a curiosidade de saber como é que funcionava o sistema. O professor, digamos, da cadeira que dava matéria, o engenheiro Carlos Batista Ride, que era um dos nossos professores e que, como era simultaneamente diretor técnico da instituição que eu mais tarde vim a trabalhar, o IMAV, portanto, teve uma certa influência também na minha deslocação para Lisboa e, portanto, para ir trabalhar no Ministério da Educação. Em 1968, portanto, decorriam ainda as seleções dos mancebos, que era assim que se selecionava, e, portanto, fui apurado na altura, apesar de ter alguma condição de deficiência, mas tive uma atitude um pouco diferente do que é habitual também, porque foi quando foi na distribuição do fardamento e das armas, eu recusei receber esses elementos. Íamos fazer os exercícios fardados, correr, aquelas coisas, exercícios, digamos, físicos que eram necessários, e eu andava com um fato, que era o único fato que tinha levado, cinzento, de riscas brancas, o que, de certa forma, destoava um pouco no pelotão. Isto é um bocadinho, digamos, apalhaçado, mas eu levava uns sapatos com pele de crocodilo e marchava com os mesmos sapatos, porque não dava jeito nenhum andar de fato cinzento com botas de tropa, embora tivessem sido atribuídas as botas da tropa, naturalmente. Eu andei assim durante 15 dias. Quando falava com os meus superiores, que eram aqueles que me estavam a dar instrução, eram os correios, os cabos, etc., todas as pessoas que colaboravam, eu usei uma situação que eu vou descrever pela primeira vez. Eu não olhava nos olhos deles. É muito importante não olharmos nos olhos quando temos mais coisas a dizer. Eu olhava-lhes para as divisas. Eu olhei sempre para as divisas. Eles sobre os ombros tinham as divisas. E eu, quando falava, olhava para as divisas. Eles sentiam-se um bocadinho tolhidos. Houve situações em que eu morava em Linda a Velha, por exemplo, e havia uma falha na emissão, em Linda a Velha, vão ver, não é assim muito longe, mas sentia a perturbação e ocorreram algumas vezes que eu estava em casa, uma falha, e eu não telefonava sequer. Eu pegava era no carro e 7 minutos depois estava à porta da 5 de outubro para chegar lá, olha, não houve nada, afinal resolveu-se. Durante o período de governação do Cavaco Silva, sei que fez 2 intervenções e houve falhas de áudio. De uma das vezes ouvia-se no ar não a voz dele, em direto, isto estava em direto, repara, não. Ouviu-se a rebobinagem de uma máquina de alta velocidade que tinha lá áudio, mas aquele crepitar do som em vez da voz dele, e portanto aconteceu isso. Por acaso estava lá na emissão e estive atento e portanto não houve ali nada, que não vi ninguém a fazer isso. Quem tivesse um horário regular podia dispor do tempo a partir das 5, 6 horas da tarde. E eu dei algumas colaborações, quer seja a nível de Telecine Moro, durante um determinado tempo, dei colaboração, fiz as mais complexas, foi aqui este estúdio, foi das mais desenvolvidas que se fizemos em termos de, porque foi o primeiro estúdio que se instalou em Portugal, em 1992 para 94, e foi o primeiro estúdio de componentes em Portugal. E essa luta, de certa maneira, durou quase 10 anos. Também é preciso terem atenção que os da RTP estavam em segundo ou terceiro lugar a nível do escalonamento das outras atividades semelhantes ou associadas, que eram a Marconi, quem ganhava melhor, portanto os técnicos de eletrónica ganhavam melhores, ganhavam mais do que nós, os técnicos e os operacionais também ganhavam mais. A ANA também pagava melhor, portanto a ANA não, a entidade anterior à ANA
que fazia a gestão, digamos, do tráfego aéreo, portanto, todos os técnicos eletrónicos distribuídos ao longo de todas as carreiras, e sabíamos necessariamente também que os que pagavam menos era o Rádio Renascença. E à medida que se iam obtendo negociações várias, uma delas deu origem a uma ruptura. Portanto, essa foi do período de greve, portanto, que a emissão transitou e que havia piquetes de greve, eu estive integrado no piquete, portanto, e então aconteceu foi que só com o aparecimento da SIC como projeto é que a RTP começou a ser pressionada a outro nível para melhorar as condições, digamos, das pessoas que lá trabalhavam em termos de condições laborais e condições salariais. E, portanto, foi nessa fase é que foi possível negociar, e foi a primeira vez que houve negociação direta. Não sei se sabem o que é a administração e os seus representantes numa plateia ou no palco e os trabalhadores e os sindicatos do lado da plateia. Mas a própria SIC necessitou de vir a fazer recrutamento num único local. Já havia produtoras também, mas o único local em que lhe dava garantias de qualidade era em alguns quadros e em alguns operadores, eram confrontados com salários que rondavam quase o dobro. Tínhamos uma política muito interessante, por exemplo, o meu nome nunca apareceu escrito em nenhum programa. Isso foi sempre uma coisa, foi uma linha definida e foi aceite e ninguém andou preocupado com isso. A alternância, digamos, entre os dois partidos de maior dimensão refletia-se no jornalismo, no recrutamento de certa forma de todos as áreas da produção. A produção não foi muito afetada, posso dizer, porque os diretores de realização, produção, etc., não sofreram grandes modificações. Na direção técnica, no que se operou, houve no 25 de novembro, houve uma substituição de alguns engenheiros que estavam no topo, portanto, da empresa, na direção técnica. Na RTP, para além destas influências que eu posso dizer que havia, dizia-se por graça, e eu direi também por graça, que a RTP era dominada por 3 forças essenciais. Uma era talvez a mais poderosa na época, porque estava nos 2 partidos, era a maçonaria. Depois havia ali uma que tinha lugares de relevo da empresa também e desempenhos de pessoas que estavam, que era a Opus Dei. E eu, por graça, dizia, bem, faltam aqui os algravios, porque os algravios na época, tanto o diretor, como o diretor-geral, o secretário-geral da empresa, etc., todos tinham origem no Algarve. José Eduardo Muniz, por exemplo, que é um caso, não vou só referi-lo, porque este é um caso, não é um paradigma, mas foi o indivíduo que teve maior número de conflitos com a estrutura, porque criaram-se equipas de reportagem, 23 ou o que é, na altura, e estiveram meses parados na estrutura da empresa, meses em greve de zelo, porque ele não quis, digamos, reconhecer as pretensões desses repórteres. O repórter cameraman também passava a ser incorporado como sendo o elemento da reportagem e de jornalismo. Então houve um conflito e que deu origem, de certa forma, a que 23 equipas estivessem numa sala, sem trabalho, e a RTP a recrutar externos, freelancers, para fazer ao dobro e ao triplo do preço do que estavam os próprios internos. Porque era a hora, era o dia, mas pagavam mais por isso. A distribuição de sinal faz-me crer o seguinte: compra-se televisores de 4K para ver o grau elevadíssimo da degradação de um sinal que foi comprimido ao longo de todo um processo. Quer dizer, é a melhor qualidade possível do erro, da degradação. Quer dizer, eu vejo a degradação em alta fidelidade.